Ficar mole para esse placar. O que vai acontecer? Você vê com 20 minutos, de um lado, uma equipe muito bem estruturada, sabe o que está fazendo e conhece o adversário. Time que não consegue jogar, time que tem muita dificuldade. O Inter sai jogando, sobe com 3 para marcar, o América de Caio, não marca o Inter, a bola entra no Wendel e aí vem um passe maravilhoso. O personagem do jogo é o Wendel. Técnico aí que tá nos bastidores, né, já ajustando questão de som e tudo mais, tá dando um pequeno probleminha. Então, é necessário que eu passe para a Lúcia, então, para fazer a fala inicial, assim, depois eu apresento o quadro que inicia. Eu queria dar uma boa noite, então, a galera aí que está nos ouvindo em casa, né? Dizer para vocês que sejam bem-vindos à nossa terceira noite aí dessa semana acadêmica que tem essa nova contagem, né? E que eu tenho ouvido muito, que a galera tem gostado e tá fantástico. Eu queria dar uma boa noite, então, obrigada pela participação dos acadêmicos, a participação dos palestrantes, em especial hoje o Léo, né? Que estão longe, né, Flávio? Dizer de lá que tá muito calor. E nós estamos aqui no friozinho, né? Então seja bem-vindo, Flávio, à Unicamp Frederico Westphalen. E seja super bem acolhido, né? E o que você vai nos trazer essa noite? Sim.
Quando tu ligou Entendeu? a placa, ele tava com o moto ligado, né? O teu aí, Jonas, acho que não. Então, pessoal, eu vou fazer a apresentação então do Flávio Campos do Nascimento. Então, ele é graduado em arquitetura. Coloca de novo. Recursos hídricos e saneamento ambiental, também pela Universidade Federal do Pará, em 2009. Doutorando em arquitetura, especialidade em teoria e prática de projeto na Universidade de Lisboa, né, a Lisboa, lá, 2018. Professor de projeto arquitetônico, atual gerente geral do Conselho de Arquitetura e Urbanística do Pará, sócio diretor da empresa 629, Arquitetura e Consultoria, membro de diversos serviços urbanísticos, de sistemas de saneamento e infraestrutura urbana, além de coordenação de projetos complementares de engenharia. Meu colega de doutorado também, dá para dizer que é motoqueiro, baterista, dono de bar, né? E famoso no Pará, famoso direto de Belém do Pará, do calor do norte do país, então para nos ajudar com a palestra de hoje. Então, obrigado, Flávio, de começo. Depois, no final, a gente faz umas perguntas, né, que os jovens tiverem. Acho que vamos só ressaltar a atividade e aí o Jonas tá ajustando para eles não perderem Não é o microfone dele, né? Embaixo. Vamos só esperar Nós aqui sim. E sim, pelo programa também. Sim, eu também estou ouvindo bem. Então, beleza, porque eu dei uma espiada aqui no YouTube e realmente está com um delay um pouco lá, mas acho que isso é normal. Eu não sei como está o áudio. Ó, tem um som de fundo, eles falaram aqui. Agradecer realmente o convite de vocês. O Pedro me chamou, eu não sabia que a Lúcia e a Gabriela estariam aqui, uma grata surpresa, porque eu as conheci aí em Porto Alegre, no CBA. E, então, muito obrigado pelo convite dos três para participar dessa live, vamos dizer assim, eu não sei como é que a gente vai chamar esse novo formato de palestra, se é que é uma palestra, eu prefiro chamar de bate-papo, porque eu acho que fica mais informal e fica mais, digamos, mais legal da gente se aproximar das pessoas, enfim, entender quem está do outro lado. Então, em primeiro lugar, agradecer, de certa forma, de forma irônica, agradecer a pandemia, porque imagine, se não fosse isso, eu jamais iria para onde vocês estão, para o sul, e também dificilmente vocês viriam aqui, então acaba que a gente buscou coisas novas para poder fazer esse tipo de bate-papo. Então, assim, eu vou começar falando um pouquinho mais, além do que o Pedro falou a respeito da minha formação, porque vocês vão entender que tudo que eu falar daqui para frente é muito pessoal, é de uma inquietude minha, pessoal mesmo, né, como arquiteto, como professor de projeto. E talvez isso da minha relação com a arquitetura, com a teoria e a aplicação na prática, tá? Pelo menos é assim que eu imaginei que seria esse bate-papo com vocês. Caso vocês não estejam ouvindo alguma coisa do tipo, só avisar. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou compartilhar aqui a tela. Só me confirmem se vocês estão enxergando aí, se está tudo certo. Sim, Tá? Tá tudo bem aí? Tá tudo... Então vamos lá. Bom, primeira coisa, como eu falei para vocês, esse bate-papo aqui ele surgiu em 2018 no voo, quando eu estava voltando de Lisboa
de um dos módulos do doutorado. Eu digo que surgiu lá nesse momento o slide, tá? Mas aí eu estava muito incomodado nas minhas aulas de projeto, que eu notava que eu estava conversando muito com os alunos e falando muito de desenho. Professor, como é que eu represento uma esquadria? Como é que eu represento uma treliça metálica? Como é o telhado? E eu comecei a ficar incomodado que nenhuma metodologia que eu estava usando estava dando conta de fazer os alunos entenderem não apenas como era o desenho, como se representava, mas o porquê daquelas coisas estarem ali, o porquê da decisão projetual daquela forma, por que não outro material em detrimento daquele, ou seja, não havia reflexão sobre o projeto arquitetônico. Os alunos estavam muito preocupados em desenhar para ter um produto e esse produto virar uma nota e fazê-los passar de ano. E aí isso começou a me incomodar de uma certa maneira, e eu comecei, obviamente, como autocrítico que sou, me questionar se eu não devia fazer uma outra coisa. E aí, quando eu voltei desse módulo que eu falei para vocês, do doutorado de Lisboa, eu resolvi começar, dentro do avião, fazer uns slides de um roteiro de uma aula que eu achava que eu devia dar para esses alunos, e daí surgiu esse bate-papo que eu chamei de primeiras impressões, né? Bem, e a proposta inicial da conversa com os alunos era: vamos parar para conversar sobre arquitetura e não de desenho, tá? E aí, quais eram as minhas motivações? Primeiro, o conflito entre academia e prática, ou seja, a gente está acostumado a ouvir que para entrar nas universidades a gente tem que ter título, tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, e é um fato, é verdade. Só que esses professores que estão entrando ou grande parte deles, pelo menos a minha realidade aqui, muitos têm títulos, muitos têm artigos, etc., mas nunca fizeram um projeto de nada. Essa aqui é a verdade. Ou muito pouco projetaram, né? E projeto é uma coisa que você tem que fazer diariamente e exercitar, e cada projeto é uma história diferente. Então, como é que esse cara ia ser professor de projeto sem fazer projeto? Então, isso era um primeiro questionamento. E talvez isso explicasse por que esses alunos chegavam lá no final do curso, que eu pegava eles ali pelo 7º, 8º semestre, com essa preocupação tão grande com o desenho e não com o projeto, né? E aí o segundo item da motivação só se fala em desenho. Mas e o projeto? Como é que vai ficar? E aí eu comecei a questioná-los. Vem cá, quem daqui de vocês quer de fato ser arquiteto urbanista? Porque parece uma coisa óbvia, mas não é, tá? Eu já ouvi justificativas do tipo, professor, eu estou aqui porque a minha mãe mandou, eu estou aqui porque meu pai tem uma empresa e ele acha que eu devo ser arquiteto, eu estou aqui porque foi o curso que eu consegui passar. Eu ouvi de todos os tipos de justificativa. Ou seja, para começar, eu queria entender o perfil das pessoas, dos alunos, queria entender o perfil dos alunos para saber quem de fato queria ser arquiteto. E mais ainda, quem queria ser projetista, porque o arquiteto ele tem um leque gigantesco de atuação. A gente tem arquiteto fotógrafo, tem arquiteto artista plástico, gestor público, e a gente nem todos queriam ser projetistas. A minha disciplina não era a disciplina necessariamente mais querida por todos, era pela maioria, porque o projeto é o carro-chefe do curso de arquitetura e urbanismo. Você sai de lá projetista de projetos arquitetônicos e projetos urbanos, né? Nem dá para desassociar, inclusive, mas nem todos queriam ser projetistas, além de não quererem ser arquitetos, né? Aí eu vinha de novo e questionava: quem não se identifica com o projeto? Bom, não era a maioria nesse caso, tá? Mas muitos não se identificavam com o projeto. Assim, quando você está na escola, você não gosta tanto de matemática, ou tanto de história ou de português, mas e nem todos também se identificavam tanto com o projeto, era um trauma. O cara se deparava com um papel em branco e ficava: e agora, o que eu vou fazer? E ficava desesperado e tal. Então, também não era uma coisa unânime, digamos assim. E aí, a minha última pergunta era quem estava estagiando. Porque aí, nesse momento do estágio, é o momento em que o aluno faz a conexão entre a academia e o mercado de trabalho. Então, nessa parte, se eu puder dar uma dica para vocês, tentem trabalhar desde o início da faculdade de vocês. Então, eu perguntei para o Pedro:
Qual é o perfil dos alunos? Cara, tem aluno de todos os semestres, desde o começo até o fim. Então, se eu puder dar uma dica aos alunos do começo, não deixem para procurar estágio só no final do curso, só para cumprir a tabela do estágio supervisionado, como a gente chama aqui. Então, o estágio, ele é importantíssimo, tá? Importantíssimo para a sua vida profissional, é o momento que você vai se encontrar com o mercado, e eu acho que a gente deve, enfim, deve correr atrás disso logo. E aí, bem, pergunta básica, né? Pergunta básica. Vamos começar logo conceituando. Já que eu quero falar de arquitetura, eu preciso conceituar a arquitetura, ou pelo menos chegar entre os milhares de conceitos que a arquitetura tem, chegar com os alunos num conceito mínimo ou básico, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir no dicionário. Quando eu não sei alguma palavra, eu vou no dicionário e procuro saber o que é o significado dela. Então, no dicionário, a arquitetura se refere à arte ou técnica de projetar uma edificação ou um ambiente de uma construção. É a arte de projetar espaços organizados e criativos para abrigar os diferentes tipos de atividades humanas. Eu, como bom contestador, já começo não gostando muito desse conceito de arquitetura que tem no dicionário. Vejam, e aqui eu não quero, eu quero expor a minha opinião e não precisa necessariamente que se concorde com isso. Mas vejam, arquitetura é uma ciência, ou vamos começar pela arte. A arte é uma atividade que você desenvolve sozinho, solitário, seja lá qual for, seja escrever uma música, seja esculpir uma peça, seja pintar um quadro, e que depois você faz aquilo dentro do seu repertório, dentro da sua técnica, e apresenta aquilo para alguém que pode ou não gostar, pode ou não comprar, e aquilo vai ser daquela outra pessoa. Vejam, a sua arte passou na mão de duas pessoas, tá? E arquitetura? Arquitetura a gente tem cliente, a gente tem conforto térmico, conforto acústico, espaço, técnica, sistema construtivo, e ainda, para completar, a gente coloca nosso objeto fruto do nosso trabalho, no meio de um bairro, no meio de uma cidade, que vai ser apreciado por todos. Então, vejam, além da questão estética, proporção, harmonia, eu ainda tenho que, digamos, competir ou expor o meu trabalho a todas as pessoas. E eu tenho que fazer aquele objeto conviver dentro de uma cidade de forma harmônica. Vejam como a arquitetura transcende a arte. Repito, isto é a minha opinião. Então, quando eu conversei com os alunos sobre isso, eu já logo comecei dizendo o seguinte, gente, vamos acabar um pouco com essa história de pensar arquiteturas apenas como arte. Ela tem o seu aspecto estético, como eu falei, proporção e harmonia, porém, ela não é apenas arte, tá? Então, começou a discussão daí. E aí nós vamos tentar conceituar um pouco mais na origem da coisa, né? Bom, quem é o autor ou quem é a pessoa que a gente pode procurar e ir atrás para falar de arquitetura? Bem, primeiro tratado de arquitetura, feito pelo Vitrúvio, ele já fala, já defende que a arquitetura se baseia nos três princípios de Venustas, Firmitas e Utilitas, né? Beleza, firmeza e utilidade, e função, e a arquitetura seria um equilíbrio entre essas duas coisas. Vejam, a beleza aqui, ela é um dos itens dos três tópicos, tá? Então, ela não é o principal tópico, assim como a firmeza, ou seja, a questão tectônica do objeto, e a questão utilitária ou funcional também não podem andar só, né? Passando essa fase da conceituação, o que é o projeto de arquitetura? Então, a gente falou de arquitetura de uma maneira geral e agora a gente vai falar da disciplina, do tema projeto de arquitetura, que é o alvo do negócio, né? Então, o que é projeto? Projeto vem do latim, projetare, ou seja, traçar um rumo, e segundo Elvan Silva, vocês certamente o conhecem, é uma proposta de solução para um determinado problema. Vejam, muitos teóricos, e eu descobri isso depois, dentro da academia, acreditam que resolver o problema é apenas projetar. Na verdade, na minha opinião, resolver o problema é construir o objeto e fazer aquele objeto de forma funcional, né? Habitável, utilizável. Então, para mim, resolver o problema é obra pronta. Projeto é papel, né? Então, vamos lá. Expressão gráfica, instrumento de planejamento, é uma forma de expressão gráfica da arquitetura, e é realmente apenas a expressão gráfica de algo que será
ainda executado, digamos que ele é a ponte entre a obra e você e seu cliente. Bem, a realização de um projeto de arquitetura, como qualquer outro trabalho, tem premissas que lhe são próprias, né? Um programa, um lugar, um modo a construir, ou seja, toda essa questão conceitual ainda, pelo professor Carlos Alberto Maciel, ainda sendo discutida, né? E aí a gente vai entrar numa questão delicada, que é a questão do conceito. E isso, vejam, sempre voltada para os alunos, porque o que acontecia? A gente tinha na universidade um discurso, a gente tem na universidade um discurso muito perigoso, vejam, e eu não estou fazendo juízo de certo ou errado, mas apenas um alerta de cautela, sobre a questão da utilização do conceito no momento de projetar. O que é o conceito? O conceito ele atribui qualidade ao projeto? O conceito ele relativiza o projeto? Ou o conceito simplesmente justifica aquilo? Olha, isso aqui eu fiz por causa daquilo, portanto é bom. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso e era o que eu falava muito para os meus alunos. Então, se a gente for ver aqui o conceito, em contrapartida dessa tendência, propõe pensar o conceito como esforço do arquiteto em compreender, interpretar e transformar os dados pré-existentes do problema, que se constituem em fundamento para o seu trabalho, que é o lugar, o programa e a construção, que é aquilo que eu falei no slide anterior. Então, vejam, o conceito ele não é um devaneio, ele é algo embasado nessas premissas básicas que eu acabei de falar, sobre lugar, programa e construção, e a partir daí você começa, na minha opinião, a desenvolver o seu partido, o seu estudo preliminar e assim por diante. Vamos tentar agora ir um pouco mais a fundo nessas questões, né? Sobre o que é o projeto e as feições adotadas pelo projeto. Veja, o projeto existe sim como conceito, ou seja, você olha um edifício, por exemplo, como o MAC de Niterói, e você diz, cara, esse projeto é muito legal. A gente se refere dessa forma. Mas a gente não viu planta baixa, a gente não viu corte, a gente não viu elevação, a gente não viu o documento desse objeto, o documento que gerou a obra. Então, o projeto, na minha opinião, ele tem duas feições. Ou a parte conceitual, que é aquela que você olha e pode até emitir uma opinião, enfim, qualquer pessoa, e a parte documental, que é o momento em que a gente faz os cortes, faz as plantas e entrega para o cliente para que ele possa executar. Então, a gente consegue se referir de projeto dessas duas maneiras, né? E o que é o conceito? E o conceito é o que explica o projeto, como eu falei para vocês. Então, vamos lá. Botei duas fotos aí emblemáticas, né? O MAC e o Pepino, como chamam lá em Londres. Aí, cara, chamaram já de Pepino, já chamaram de bala, o MAC já chamaram de disco voador e não sei o que, não sei o que. Bom, eu estou fazendo uma comparação boba e simplória, do ponto de vista apenas formal ou sobre a aparência do edifício, mas vejam, será que pelo fato disso ser uma bala isso é bom? Ou será que pelo fato de ser um disco voador ou não ser é bom? Eu acho que não, eu acho que ele é bom porque ele é bom. Ele é bom porque ele tem uma estrutura, ele é apoiado só no centro, ele tem um balanço gigantesco, porque o prédio aqui, eu acho que é do Foster esse prédio, não tenho certeza, é, ele tem a transe e a estrutura que combatem a ação do vento. Isso, para mim, é um conceito. A questão técnica, tá? E isso explica ou isso justifica a qualidade do projeto. E não simplesmente a forma, ou simplesmente, eu sonhei e resolvi fazer a coisa de uma forma A, B ou C, né? Isso daí acontece muito nas metáforas. Então, vou fazer um prédio relacionado à música, então vou fazer em forma de guitarra. Pô, se todos os prédios, ou se tudo fosse ser em forma de alguma coisa para poder justificar a qualidade do projeto, a gente estava cheio de caricaturas por aí, né? E aí, obviamente, é impossível a gente tocar nesse assunto e não falar do Gehry, né? Que é um cara digamos, transcendeu essa questão da arquitetura retilínea, do ponto de vista ortogonal, ou mesmo comum, e foi para esse lado, até um pouco deconstrutivista, desmontando as formas e tal. Cara, conceituem isso aqui. Eu acho muito, muito difícil, né? Na minha cabeça é muito difícil até de compreender isso, né? E qual é o conceito, afinal?
Então tem uma sátira aí do Simpson muito legal aí embaixo, que eu sempre levo para os alunos, né? Bom, aí vamos lá. Saímos do conceito de arquitetura, projeto, e vamos falar do projeto de fato. Eu tinha muita dificuldade de conversar com os alunos em planta, porque eles só conseguiam pensar as coisas em planta, né? Então eles já apareciam para mim com um corte, no máximo, ou com uma plantinha e diziam que o projeto estava pronto. Eu falava, tá, mas e aí? Como é que levanta isso? Como é que é o telhado? Como é que as esquadrias se posicionam? Como é a relação disso, do interior com o exterior? E eles não sabiam me responder, porque há ainda hoje, acho que não é um privilégio do norte, mas ainda hoje há uma cultura plantista muito grande na faculdade de arquitetura. E eu não estou dizendo que planta não é importante, eu estou dizendo que planta não é a única coisa para se representar um projeto. Planta é apenas uma seção a 1,5 m de altura do solo, e que vai ali representar parte do projeto, funcionalidade e tal. Mas, cara, a gente não anda pela rua vendo projetos a 1,5 m de altura. Então, a gente precisa necessariamente explorar a questão da tridimensionalidade. E aí vem algumas discussões sobre como nós vamos explorar a tridimensionalidade. Bom, começo logo adiantando que não sei desenhar. Os meus rabiscos são toscos e não são legais. Não são, digamos, bonitos. Apesar de eu entender que eles são importantes para o pro projeto arquitetônico, e eu uso muito o croquis, e eu incentivo a usar o croquis, sim, para fazer os primeiros riscos. E aí vem a discussão. Maquete física, maquete eletrônica. Quais são os prós e contras, né? Então a gente tem na maquete física, quais são as vantagens? Bom, vantagens, a gente tem como pegar na mão, olhar e etc. Mas temos desvantagens que são a habilidade manual, a cola, a dificuldade de edição, que foram suprimidas, de certa maneira, pelas maquetes eletrônicas, cada vez mais evoluídas. E hoje, com o VRX, a realidade virtual, a coisa ficou muito mais dentro do objeto, ficou muito mais legal de simular como vai ser o objeto. Imagine, meu pai é arquiteto, tem um escritório muito antigo aqui em Belém, e quando eu era criança, eu ia no escritório dele e eram aquelas pranchas gigantescas em cima da mesa. E como é que o cara pensava naquele prédio? Como era a tridimensionalidade se não havia maquete eletrônica na época? Então tinha que contratar um cara para ele desenhar uma perspectiva depois do projeto estar pronto. Ou seja, ficando bom ou ruim, era aquilo que ia ficar. Então havia uma, é, uma acidentalidade, não sei nem se esse termo existe, mas havia era uma coisa, digamos, acidental mesmo que ficaria o projeto. E, cara, acho que havia uma perda muito grande. Os grandes arquitetos fizeram grandes projetos, sem maquete. Mas os arquitetos, digamos, com menos habilidade, eles eram vítimas das plantas. Então, isso era uma coisa que eu batia demais com meus alunos e incentivava-os a usar a maquete eletrônica. Então, hoje em dia, as crianças têm muita facilidade com a tridimensionalidade, já desde pequenas, por causa dos joguinhos, etc., The Sims e tal. A gente tem facilidade de modelagem e edição, ou seja, eu tiro e boto uma parede em 30 segundos, eu coloco uma cor em 5 segundos, eu boto um telhado de um jeito ou de outro em 1 minuto. Ou seja, tudo muito mais fácil, tudo muito mais rápido. Fora a simulação animada, ou seja, eu consigo sair, entrar, me colocar dentro, e imaginar a iluminação, imaginar sombreamento e tal. Então, eu incentivei realmente, muitos meus alunos, incentivava sempre a gente fazer as simulações computacionais. Bem, isso aqui, galera, é um videozinho sobre projetar no tablet, que o meu sócio fez, mas que eu não vou passar, porque senão vai demorar demais. Mas digamos, um passo a passo que a gente fez aí, sei lá, uns 2, 3 anos, sobre como a gente pensar e projetar no tablet. Eu vou passar isso aqui, mas se vocês se interessarem, eu posso dar para vocês o link que tem no YouTube a respeito disso aqui, que vocês podem olhar na frente. E eu vou botar logo no final, só para falar para vocês um pouco, e eu digo para vocês, isso aqui não é jabá, tá? Não estou ganhando nada, mas existe um aplicativo da Autodesk no iPad, para o iPad, que se chama Formit. E esse aplicativo, ele permite que você faça estudos tridimensionais com medidas, de forma muito interativa. Eu suponho que isso seja o futuro da tridimensionalidade, ou pelo menos desse nível de estudo tridimensional,
Você vê que com o dedo e com a mão a gente consegue puxar, esticar e faz tudo no iPad e é bem legal. Isso aqui são algumas imagens geradas no iPad, só no iPad, tá, gente? Então, um estudo de conjunto habitacional, uma implantação, enfim. Isso aqui tudo foi feito no tablet. Então, no fundo, a intenção é só mostrar o quanto é possível você desenvolver o tridimensionalidade sem tanto conhecimento técnico, tá? Que era antigamente, de fato, há 15 anos, sei lá, vou chutar aqui, há 20 anos, quando eu comecei a mexer no computador, e comecei a fazer as primeiras maquetes eletrônicas, de fato, tinha que ter um conhecimento técnico diferente do que tem hoje, que é coisa muito mais empírica, muito mais dinâmica. Aqui também são mais umas imagens do tablet. Se vocês forem ver, esse primeiro aqui é uma imagem de tablet, o de baixo é uma imagem já renderizada no computador, e abaixo aqui a obra executada. Isso é um restaurante de um clube. Tá? Então, só para mostrar para vocês e para os alunos a importância da simulação tridimensional. Eu não sei se vocês conhecem o livro do Brian Lawson, eu acho que é isso, sobre como os arquitetos e designers pensam, e ele defende muito essa questão da simulação tridimensional. Ele fala, poxa, o cara que trabalha, o estilista, ele simula o vestido, o cara da Mercedes, ele simula o carro, o cara do perfume simula o vidro. Por que nós, arquitetos, que vamos colocar um objeto no meio de uma cidade para que todos convivam com aquele objeto, não simulemos aquele objeto a ponto de exaurir, esgotar as possibilidades de forma, estética, etc. E aí, evoluindo um pouco mais a questão da tridimensionalidade, vem o BIM, que é uma coisa que para nós aqui ainda não é usual. Os escritórios estão começando, engatinhando no uso do BIM. Então, assim, a gente vê, falando pela nossa parte, os arquitetos, eles até têm usado alguns programas tipo Revit, tipo aquele outro, o ArchiCAD, acho que é da Graphisoft, não tenho certeza, e outros também, Vectorworks e tal. Mas a gente usa, mas os projetos complementares ainda não usam, a gente não consegue compatibilizar, mas eu acho que é muito importante a gente falar do BIM para os alunos, porque isso não é nem que seja o futuro, isso já é o presente e a gente precisa acompanhar isso daí. Aí, indo para o próximo tópico, dimensões da arquitetura, a arquitetura está em tudo. E eu botei essa foto aí exatamente para provocar vocês um pouco daqui a um ou dois slides, sobre o que é arquitetura vernacular, né? Então, eu fui nos primórdios aí, vamos começar a pensar na arquitetura no sentido mais primitivo, e aí a gente chega na arquitetura vernacular, né? Então, a arquitetura existe até onde não aparece, onde não parece que há arquitetura. Aí eu pergunto para os meus alunos e provoco, né? Aqui a gente não consegue muito essa dinâmica, mas eu provoco meus alunos. Qual é a diferença entre a foto da esquerda e a foto da direita? Qual é a diferença? Ambos são palafitas, tá? E isso aqui é uma foto aqui do outro lado daqui da cidade de Belém, tá? O do lado esquerdo é uma palafita, do lado direito é outra palafita. Qual é a diferença entre o da esquerda e o da direita? Bom, para começar, o da esquerda, ele quer estar ali. Ele está ali e ele quer estar. Ou seja, vocês podem ver que a casa dele é arrumadinha, ele pinta, ele arruma, ele bota ponte, etc. Ele vive desse lugar, ele vive desse açaí que vocês estão vendo aí, que ele planta, colhe e vende do outro lado do rio. Esse cara que está do lado direito aqui, ele não quer estar aí. Ele está aí por ele não ter opção. Ele está morando em cima da lama, em cima de um canal do lado do continente. Então ele não é ribeirinho, e ele não está vivendo do rio, como o cara da esquerda está. Vejam, isto é uma reflexão minha. Vocês vão ver mais lá na frente um conjunto habitacional que nós fizemos na beira do rio, e que era de palafita, e que defendiam por todo custo que continuasse sendo de palafita. Mas depois eu vou contar essa história para vocês. E aí eu coloco uma outra palafita do lado esquerdo, acho que é na Tailândia, não tenho certeza, numa daquelas ilhas muito legais que tem lá. Isso é uma outra palafita. Eu pergunto para vocês, isso é vernacular? Cara, certamente não. Se apropria do tipo, faz um hotel muito legal e cobra alguns milhares de dólares para se hospedar aí. Então vejam, isso é de fato uma provocação para que a gente reflita a respeito dos discursos que nós, professores,
temos junto com os alunos. E aqui do lado direito é uma casinha, é uma casinha vernacular portuguesa, tradicional, feita de pedra e telha de barro. Vejam, há uma mania, sei lá, ou um hábito de achar que a arquitetura vernacular ela é pobre. Eu, particularmente, não considero necessariamente pobre. Eu fiz um levantamento para fazer esses slides aqui sobre arquitetura vernacular no mundo. Cara, tem umas estruturas, por exemplo, na Nova Zelândia, que são extremamente complexas, muito complexas. Estruturas de madeira, atadas com cipó, sei lá de quê, e que tem 3, 4 pavimentos, e que os caras sobem por uma escada de um lado e uma espécie de elevador, que o cara faz o contrapeso do outro. Enfim, é um negócio extremamente avançado. Então, a gente não pode se enganar e ignorar a arquitetura vernacular. A gente tem que ir buscar referências nessa arquitetura, sem dúvida. Porém, falando da arquitetura erudita, mudando um pouco o foco, né? A gente começou pelo primitivo e agora vai para onde a gente está agora na universidade. A gente precisa fazer interface com muitas outras disciplinas, com todas as engenharias. Não é à toa que a gente estuda estrutura, elétrico, hidráulico, paisagismo, não sei o que, um monte de outras coisas. Filosofia, cara, se a gente for ver Arquitetura da Felicidade, eu acho que é do Alain de Botton, o cara é filósofo, se não me engano, não sei se ele é psicólogo, sociólogo, ele é um arquiteto, eu tenho quase certeza disso. Cara, é pura filosofia, da gente entender o que a gente está fazendo, né? Ler um texto de teoria, entender aquilo que a gente está fazendo e transformar aquilo em projeto, isso que é o mais difícil, né? Aliás, a gente hoje fala de TAU, né, que aqui a gente chama de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, tirou a parte de teoria e virou só história. Então, isso é uma coisa também que a gente pode refletir dentro da faculdade, né? E aí, cara, é impossível, na minha cabeça, a gente fazer esse tipo de obra que está aí na tela sem multidisciplinaridade, né? A gente vê uma obra da Zaha, a gente vê uma obra do Calatrava, a do Niemeyer, que para mim é genial, extremamente simples e marcante, a obra lá em Dubai e o Fórum Romano. Cara, nenhum dessas edificações estão aí, são erigidas apenas com arquitetura, né? Ou apenas com ideias de arquiteto. Nós temos que trabalhar de forma disciplinar. Então, acabar com essa história de, vamos viajar, vamos pensar no que for para pensar, e o engenheiro dá o jeito dele. Não é assim. Não se atribui a responsabilidade de tomada de decisões importantes para outra pessoa. Você é o autor do projeto, você é o coordenador do projeto. Então, você tem que tomar pé e entender tudo o que está acontecendo. Tu não precisa calcular. Tu não precisa ser o cara, dimensionar perfeitamente a quantidade de aço que vai ter dentro do pilar. Mas tu tens que ter noção e tu tens que trazer para ti a responsabilidade de tomada de decisão. E aí a gente vai se deparar com o maior monstro, cara, que tem na faculdade e na vida profissional, que é o papel em branco. Então eu tenho muito claro na cabeça que o papel em branco ele precisa ser muito bem tratado. O projeto que sai bem, ele vai bem até o final. E o projeto, quando sai mal, já cheio de problemas e tal, e você insiste, 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 ele vai terminar mal. Então, cara, não se oponham a voltar, não se oponham a começar, deu errado, voltem do zero e recomecem, tá? Então, a gente tem que, na minha opinião, para a gente fazer pegar o papel em branco e encará-lo de forma corajosa, digamos assim, a gente tem que ter repertório. O que é o repertório? É tudo aquilo que a gente acumula no recorrer da vida, cara. Essa que é a verdade. A gente lê, faz viagens, a gente faz trabalhos, a gente faz análises, estágios, conversas com professores, conversas com outras pessoas, e isso monta um repertório, mesmo que inconsciente na nossa cabeça. Então, portanto, em tese, quanto mais vividos, maior a chance de um repertório mais rico. Por isso que não é à toa que os maiores projetos, ou os melhores projetos, são feitos por pessoas mais experientes. Ou que os seus projetos são melhores conforme você passa o tempo. Bem, é lógico que existem arquitetos prodígio, é lógico que existem pessoas muito talentosas e que vão ser muito mais talentosas depois. Mas a questão da vivência projetual é importantíssima. E aí eu tenho um repertório, eu preciso manusear o repertório. Isso, gente, tudo falando sobre processo criativo, processo de concepção.
Então, todo processo criativo, ele requer um tempo de maturação. Então, é a história da tentativa e erro, tentativa e erro. Faz aqui, não deu certo, volta. Faz de novo, não deu certo. E o que é mais legal, não apaguem o que vocês já fizeram. Deixem lá 20, 30, 50 versões de coisas que vocês fizeram, porque pode ser que uma hora você descubra que o melhor está lá atrás, já que você esgotou todas as possibilidades que não ficaram boas. Então, a dica que eu dou para vocês também é, gente, não apaguem nada, guardem tudo. Comprem lá um HDzinho e vão botando lá dentro. Um dia pode ser que vocês venham buscar isso. E qual é a forma de expressar esse primeiro momento do papel em branco? É o croquis, galera. Eu vejo meus alunos sentados na tela do computador em branco e tentando riscar na tela. Aquilo me dá uma certa aflição, porque por mais que eu não seja tão antigo assim, mas eu acho que o croquis é a forma mais rápida que existe da gente transportar as ideias que estão na nossa cabeça para o papel. E aí risca, e risca, e risca rápido. E o que é mais legal, risca de forma livre. Risca de forma livre. E eu trouxe alguns croquis para os alunos verem, como os croquis não precisam ser lindos. Os croquis precisam passar uma ideia. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importantíssimo no croquis, e vocês vão ver aqui na frente. Mas o desenho é o meio mais rápido e eficiente de expressão do objeto, independentemente da qualidade do desenho. Niemeyer é craque em fazer desenho feio, mas os desenhos deles são perfeitos. Quanto mais riscamos, mais chances de surgirem problemas. Isso é um fato também. Quanto mais a gente risca, mais a gente tenta, mais problemas surgem e mais a gente consegue dar respostas. E aí a chance do nosso projeto, no jogo de prós e contras, ficarem mais prós do que contras, é maior. E aí eu trouxe alguns croquis para vocês aqui, ó. Croquis da Zaha, croquis do César Pelli, do Greg Lin, do Venturi. Enfim, eu trouxe alguns croquis aqui para vocês verem que o compromisso com o croquis, ele não é compromisso com qualidade de desenho. Ele há um compromisso com proporção, com ideias, com conceitos, por que não? Tá? E aqui os croquis do, do Lelé, né, cara? Os croquis do Lelé são muito legais. Vocês veem que são croquis unifilares, que demonstram esqueminhas de ventilação, de entrada e saída. Aqui os croquis do Niemeyer. Isso aqui são os croquis do Joaquim, um amigo meu, que daqui a pouco eu vou falar dele para vocês. Então vejam, os croquis são importantíssimos. Agora vejam a outra importância, a questão da proporção. Se eu faço um desenho assim, eu tenho, pode ser um prédio, pode ser um banco, como pode ser uma escada. Então, quando vocês fizerem croquis, façam sempre com proporções, sempre com escalas humanas, um carro, uma árvore. Isso é uma dica também que eu dou para vocês, porque aí o projeto de vocês vai tomar escala, vai tomar proporção, vai tomar forma. Bem, esse aqui é um videozinho do Berkus, que é um americano. Eu vou passar também, assim como eu passei o do iPad, porque eu acho que fica um pouco monótono ainda mais nesse formato. E aí, bom, continuando a falar sobre o repertório, sem ele nada acontece, né? De novo, vamos citar Vitruvio, e aí vamos em busca da relação entre teoria e prática. É aqui que toda essa teoria e tudo que a gente está falando é aqui que as coisas vão convergir, né? Precisamos buscar na literatura exemplos que nos sirvam de referência para os projetos, analisar projetos, absorver lições de autores com produção sólida e observar, sempre observar. Gente, observar e buscar referência não é copiar. Por outro lado, o Mafuz sempre diz, e vocês vão ver aqui na frente, que nada provém do nada, certo? Isso era parte da tese de doutorado dele lá. Então, os processos, eles são análogos, de fato. A gente precisa de referências, mas não é cópia. Então, assim, o que eu via também um equívoco muito grande dos alunos? Pegavam revistas, pegavam livros, olhavam um objeto e, pá, colavam idêntico no seu objeto. Cara, isso nunca deu e nunca dará certo. Vai virar um Frankenstein ou um edifício que não tem, que não vai funcionar bem, porque ele foi projetado para ser outra coisa. Agora, obviamente, nós temos os tipos que nos servem para ajudar a montar esse repertório. Se vocês forem ver aí, nessa foto do lado esquerdo, é uma casa tradicional romana, a tal da casa-pátio. Casa em volta, pátio no centro, onde era o implúvio, onde era, no fundo,
a parte da cozinha, as lareiras laterais e assim por diante. Vejam aonde foi bater a Casa Pátio. A Casa Pátio foi bater aqui no shopping do século XXI, né? E a gente está falando de casa romana antes de Cristo. Então vejam, a tipologia bem feita, ou a tipologia consagrada, ela é tranquilamente transportada durante o período do tempo, sem necessariamente ser cópia, né? Obviamente, isso não é uma cópia de uma coisa da outra, mas a tipologia está lá. Então, assim, uma cadeira, por exemplo, tem milhões, eu diria trilhões de tipos de cadeira, mas todas são cadeiras. Então, isso é uma coisa que a gente precisa buscar na teoria e precisa buscar lá atrás. Aqui mais um exemplo de apropriação de tipos. Isso daqui é um croquis do Raul, um amigo meu também, de uma palestra dele, em que ele mostra como era o comportamento das casas no início do século aqui. Né? Não sei se vocês já perceberam, não sei se isso existe aí, deve existir, uns arcos assim, nas casas, e existem fotos de lonas, assim, passando pelos arcos, né? E aí a gente pega e olha para a Pala do Cisa, lá em Lisboa, e, cara, é quase impossível a gente não fazer essa associação. Isso é um tipo. Ainda falando sobre a apropriação de tipos, né? E aqui para matar a pau o que a gente está falando, e falar um pouco também sobre as deturpações do tipo, né? Então vejam, isso aqui é o panteão grego de 438 a.C. A gente tem um panteão em Paris já do Neoclássico, 1790 depois de Cristo. A gente tem aqui, 100 anos depois desse panteão em Paris, o Teatro da Paz, aqui no Pará, inspirado no Teatro Scala de Milão, e é muito parecido realmente, só que o Teatro de Milão ele é da mesma época do Panteão de Paris, ali, final do século XVIII, e o nosso aqui é final do século XIX já. E temos isso aqui, que é uma loja maçônica, que pega esse tipo e simplesmente distorce ele de uma forma, na minha opinião, enfim, não quero usar nenhum adjetivo ruim, mas distorce de forma irresponsável. E a gente tem esse tipo de distorção aqui, ó. Um prédio de 20 andares com uma coluna grega, com uma coluna românica, sei lá. E o cara passa. E os gregos passaram anos tentando arrumar proporção no troço, e o cara vem aqui e em algumas horas ele taca uma coluna gigantesca até o céu e acha que tá do cacete. E o pior, lá em cima tem um frontão também, né? Então, pô, galera, a gente tem que ter controle disso aí e a gente precisa entender para propor, né? Bom, aqui volta de novo o Gary, desenvolver ou criar tipos, né? E o Mafuz, que eu tive a oportunidade, aliás, o Pedro estava nessa também, a gente teve a oportunidade de conversar com ele lá em Lisboa e, enfim, conversou um tiquinho com a gente sobre nossos temas e sobre os trabalhos dele, né? Então, ele explica muito bem que dessa questão do nada provém do nada. Vocês já devem ter lido esse texto, provavelmente, o método análogo de criação, e ele fala sobre inovativo, normativo, tipológico e mimético. Eu faço muita questão de explicar isso para os alunos, porque eles têm essa mentalidade aqui de que necessariamente a gente precisa ser extremamente original. Gente, a gente não precisa ser extremamente original mesmo, porque não é que a gente não precisa, é que a gente não consegue. Os métodos são análogos. Tudo vem de algum lugar, nem que se você for desconstruir, vai chegar na natureza e as coisas vêm da natureza, tá? Então, esse discurso que os professores, de alguma maneira, implementam nos alunos, vocês têm que viajar, tem que ser original, cara, isso é muito perigoso, porque aí o aluno incorre naquele erro lá de trás de distorcer tipos e de usar metáforas para justificar a viagem que ele está, enfim, imaginando. Eu vou dar uma corrida agora um pouquinho, que a gente já está. O Pedro me falou 1 hora, então eu quero chegar logo na parte dos projetos. Então, teoria e história da arquitetura, foi aquilo que eu falei para vocês sobre a gente usar de forma com propriedade a história, para que a gente consiga trazer para dentro da arquitetura. E a gente vê aqui, ó, tipos muito consagrados, o Coliseu de Roma, por exemplo. Se a gente for ver, ele se repete, essa tipologia se repete em todos os nossos estádios. E aí, ó, teoria e história da arquitetura, mais história e menos teoria. É isso que é uma coisa que a gente tem notado hoje em dia no
na universidade. E aí o tal do discurso, né? Devaneio ou suor, né? Romantismo ou técnica? O que é que vocês acham? Vocês acham que o Calatrava chegou a isso aqui? Eu dormi, acordei e sonhei pensando nisso. Cara, esse discurso ele não rola, ele não funciona para esse tipo de qualidade arquitetônica. A arquitetura ela rende o quanto a gente investe. Se a gente investe 10, ela rende 10. Se a gente investe 1.000, ela rende 1.000. Quando eu falo rende, obviamente, eu não estou falando de projeto, de dinheiro. Eu estou falando de qualidade arquitetônica, de qualidade projetual. Então a gente tem aí o Calatrava, o Christian Pontzan Park lá no Rio. Esse prédio que, se não me engano, é também nos Emirados. E aí entram a história das metáforas. Isso aqui é um projeto nosso aqui, e que, enfim, já fizeram muitas comparações com vela de barco, com guitarra, e fizeram até um negócio do John Travolta. Achei muito curioso, muito engraçado esse troço aí, resolvi trazer para os alunos darem uma olhada. E o post era exatamente esse: Belém ergue monumento a John Travolta, valor R$ 7 milhões. E, cara, nada mais é do que uma ponte estaiada, sem apoio central. Eu não podia ter apoio central porque vai passar um ônibus do BRT bem aí no meio, e eu precisava apoiar dos dois lados. Como um lado, que é esse lado aqui, ele é menor, toda a concentração de carga ficou para o lado de lá, e aí o estáio veio para o lado daqui. Ou seja, há um conceito e há uma explicação técnica, e não uma metáfora ou uma, uma viagem qualquer, né? E aí vamos entrar nos projetos, galera. Princípios geradores. Cara, tudo o que se faz na nossa produção aqui, do nosso escritório, e o Pedro pediu para eu falar um pouco sobre isso e como a gente aplica tudo isso que eu falei para vocês agora na prática, a gente faz via croquis, tudo, tá? Então, risca o croquis, pensa na coisa e vai seguindo. Esses croquis aqui são croquis do meu sócio, tá? E só para explicando para vocês, inicialmente, vamos fazer uma ponte, vamos biapoiar, e já que não pode ter pela central, onde vai passar o ônibusinho aqui, vamos fazer o apoio por cima. Pronto, esse era o princípio, esse era o conceito, digamos assim. Uma ponte que precisava ser apoiada e não podia ter apoio central. E aí os croquis foram livres, né? Eles foram aumentando, foram crescendo. Essa é a localização onde está a localização onde está a obra. Isso é uma foto antes da obra. Curiosamente, eu morava, né? Não moro mais, a 50 metros disso aí. Então eu acordava às 6 horas da manhã, pegava a luz do dia ainda para tirar essas fotos. E aqui é a montagem eletrônica do objeto que nós projetamos. Bem, a importância das etapas todas, as questões são muito importantes. Croquis, né, entendimento do problema, o croquis, a maquete eletrônica e simulação no local, para a gente ver como vai ficar, para que não aconteça o que acontecia com nossos arquitetos antigos e que faziam as coisas de forma acidental. E a gente coloca no lugar e depois a gente executa a obra. Tá? Vejam, há diferenças entre a maquete e a execução? Há diferenças, porque, como eu disse para vocês no início, em detrimento de arquitetura não ser uma arte, nós temos muitos condicionantes, né? Isso é uma obra da prefeitura, a prefeitura não tem dinheiro, a empresa para, não dá tempo de mandar buscar o negócio direito, e assim a gente sofre todos os condicionantes possíveis, né? Então, gente, isso daí é um pórtico de entrada da cidade. Todos os projetos que estão aqui são públicos, tá? Projetos institucionais, que foram chegados a nós via licitação. E, obviamente, a gente tem um termo de referência e uma demanda. Olha, nós queremos isso, isso e isso. E, em cima daquilo, a gente vai e desenvolve o tal projeto. Bom, aqui falando um pouquinho sobre a Feira da Cidade. A Feira da Cidade, como o nome já diz, é uma feira que ficava na cidade de Ananindeua, que é na região metropolitana de Belém. O princípio gerador desse projeto era uma lona. Por que a lona? Porque a gente já tinha tido a experiência do Ver-o-Peso, que é o patrimônio mundial, aqui em Belém, e que foi feito de lona via projeto de um carioca, e a gente entendeu que aquilo era um projeto correto, porque era uma estrutura leve, uma estrutura que, apesar de permanente, ela tem um aspecto efêmero, e isso era uma coisa que nos interessava, porque vem um pouco dessa foto que vocês estão vendo, que é dos nômades, dos beduínos do deserto, que vinham, montavam as suas tendas, as suas lonas em determinado lugar, e depois desmontavam, dobravam e seguiam viagem. Tá? Assim como são os feirantes, eles vêm, montam e desmontam. É óbvio que no caso dessa feira, especificamente que eu estou falando para vocês, é uma feira fixa. Tá? E aí a gente partiu do princípio básico,
da lona tensionada, da tensoestrutura, que é a cela, duas tensões positivas, duas tensões negativas puxando para baixo e duas para cima, e aí forma uma célula que se transforma depois em outros desenhos. Por que ela foi muito fracionada? Porque o terreno, como vocês podem ver, é triangular. Ora, qual era a cobertura que nós íamos usar para cobrir uma área tensionada sem criar problema de geometria? Cara, tentamos, né? É inegável que a primeira coisa que a gente pensa é tacar uma treliça e meter uma telha termoacústica em cima. Só que não vai dar certo, né? O troço tem que trocar, tem que cortar enviesado, não dava certo e tal. Não, primeira decisão arquitetônica. Vamos desmembrar a cobertura e fazer em várias coberturas menores. E aí a gente fez 48 ombrelones desse aí, 48 cálices, que são os para cima, 4 ombrelones e os cones são, as cônicas são as maiores. Aí dentro tem iluminação zenital, tem um exaustor em cada encontro de lona desses aqui, além do beiral em lona também, que a gente precisou fazer para proteger minimamente de sol e chuva. Eu acho que você já deve ter ouvido falar. Aqui, a região norte, por ser uma região de clima tropical úmido, chove demais, quase o ano inteiro, e muito sol, né? O Equador está praticamente perpendicular com a gente, né? Então, o sol é de lascar, e a chuva, quando bate o vento, leva tudo. Então a gente precisa realmente tá preparado. Aqui são imagens internas, vocês já podem ver a feira funcionando, e os cálices de estrutura metálicas tubulares, tá? Seis tubos metálicos ligados por uma espécie de abraçadeira metálica também com parafusos. E aqui a gente vê mais de baixo os pontos das cônicas, que são esses pontos aqui mais iluminados, e a iluminação toda indireta, apontando para as lonas brancas tensionadas, tá? Essas lonas, só para vocês saberem, essa estrutura ela tem um nível de translucidez. Então, de dia, vocês podem ver que ela é bem clara. Isso precisa ter um cuidado, porque se a gente bota um nível de translucidez muito alto aqui na nossa região, fica um calor insuportável lá dentro. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Aqui são equipamentos da Vila da Barca, que é um conjunto habitacional, aquele que eu falei para vocês ainda há pouco, que é na beira do rio. Isso aqui é uma escola de samba, isso aqui são igrejas, uma igreja quadrangular, uma igreja luterana, uma igreja da Assembleia de Deus. Vocês veem que há partidos arquitetônicos aqui, digamos, que não replicam os partidos convencionais de edificações religiosas. Isso foi uma coisa interessante, porque os próprios chefes da igreja, enfim, os sacerdotes, os padres, etc., os pastores, nos deram liberdade para pensar dessa forma, né? Então, foi uma experiência legal, por isso que eu resolvi colocar aqui. Isso daqui, galera, é um cemitério-parque, e isso é a capela do cemitério. Vejam, qual é o tipo de arquitetura que eu vou desenvolver para comportar uma cerimônia da morte. Então, conceitualmente, voltando de novo à história do conceito, a gente precisa estudar muito esse negócio para chegar num consenso. Esse projeto, ele é um dos primeiros projetos que eu fiz ainda como profissional, isso foi em 2000. Obviamente, o meu sócio, por ser mais velho que eu, teve uma participação muito maior que a minha, eu era muito, muito novo aqui, mas é um projeto que eu gosto muito, ele é muito legal, ele tem uma caixa d'água muito legal aqui do lado esquerdo, que não vai dar para ver, o cruzeiro tridimensional, e ele acabou tendo uma premiação muito legal no ano Brasil-França, uma publicação em Paris, uma exposição lá, porque se entendeu que isso daqui era modernista. Então, o título da publicação era assim, ainda moderno, com interrogação, né? Que era uma homenagem do ano Brasil-França, que acho que foi 2004, sei lá, não me lembro, 2006, sei lá. E esse aqui é um projeto de uma capela mortuária dentro de um cemitério, né? Então, vocês podem ver, são duas câmaras ardentes, uma nesse volume e uma nesse. Os fechamentos de parede são de telha termoacústica. Essa parte branca que vocês estão vendo aqui, ó, é uma iluminação indireta. O caixão fica aqui dentro e as pessoas aqui em volta. Bem aqui tem uma sala do choro, assim como tem a do lado de lá, onde os parentes choram, enfim, ficam lá descansando, e aqui no fundo a parte de administração e serviço, floricultura, lanchonete, etc. Bom, aqui é um projetinho de urbanização, tá? A Via dos Mercadores, que é uma via muito importante aqui de Belém.
que é na João Alfredo, era a antiga Rua do Comércio, né? Onde, aliás, hoje ainda o comércio é muito latente lá, aí muitos camelôs, muitos lojistas brigando, disputando espaço, as praças totalmente ocupadas, e esse projeto ele foi executado, mas depois ele perdeu o controle e foi tomado todo de novo. Isso são duas imagens antigas, que vocês vão ver que a gente fez uma montagem dos projetos depois. Isso aqui são imagens da época, de como estava a rua e a praça completamente ocupada pelos ambulantes. Isso aqui são proposições dos novos equipamentos. Vejam, o Pedro aí, que é da área do patrimônio, vai entender o discurso, independentemente de gostar ou não do projeto, mas precisava ser um projeto discreto, que não competisse com as edificações que estão em volta, porque eram edificações realmente muito importantes, e que demonstrassem o período em que eles estavam sendo executados. Porque na década de 70, 80, houve um projeto nesse mesmo lugar que replicou todos os postes que eram de ferro fundido do início do século. Ou seja, a gente chega lá e tu tem a nítida certeza de que tudo é antigo, mas não é. Tem uma linha enorme de postes e bancos que não são antigos. Então a gente teve a preocupação de fazer esses equipamentos de forma que eles não brigassem com os equipamentos externos. E, inclusive, os equipamentos dos postes. Eu digo para meus alunos o seguinte, gente, a gente vai projetar desde o banco da lixeira até o bairro, a cidade. Então vocês têm que ter noção de escala, tem que ter noção da coisa multidisciplinar, por exemplo. Eu tive que estudar cone de iluminação, índice de refração, índice de reflexão e assim por diante. Então, isso é uma coisa legal de fazer, foi um projeto muito rico. A gente se meteu no meio das assembleias na prefeitura. Cara, os camelôs, aí tinha interesse político. Aí o camelô tinha sido colocado para ser o líder, era do prefeito de oposição. Aí o cara vinha, queria. Cara, eram umas discussões super acaloradas, quase da briga, enfim. Não é um processo fácil. É por isso que eu digo, né? A arquitetura está longe de ser arte, ou só arte. E aqui são algumas imagens com as montagens do projeto. Ah, e o bondinho. O trilho do bondinho foi remontado e a gente o prefeito, na verdade, propôs uma linha turística, que era só para dar uma voltinha, e a galera conheceu o projeto, mas acabou que isso virou uma briga política gigantesca com o governador, e deu tudo errado e o bondinho está parado. Aqui mais aquela imagem que eu falei para vocês, de uma imagem do início do século, montada com a proposta. Vejam, esses ambulantes, gente, eles foram solidificados no local, com ordem, mas foram solidificados, foram consolidados, porque se entendeu que não valia a pena, o que não era interessante, tirar esses caras de lá e colocar nos camelódromos. Os camelódromos são no fundo, uma grande desculpa para varrer as pessoas da rua, né? Não que eu seja a favor da ocupação indiscriminada, não sou a favor, sou contra, mas desde que ordenada, dando direito às pessoas circularem, dando direito à cidade respirar e às pessoas trabalharem, pagando os impostos, eu acho que é possível, e isso era uma proposta daqui. Bem, e aqui são as imagens, fotos mesmo, sem ser maquete, dos equipamentos instalados. Então a gente tem aqui o poste, ele iluminava a rua e a fachada, aqui os equipamentos dos camelôs, aqui os equipamentos de ponto de táxi, bem aqui, e isso aqui era informação turística, e aqui são os postes de praça, tá? Que são mais baixinhos e que ficavam só como uma espécie de iluminação e balizamento das praças. Indo para o campo da habitação social, que é a minha área, Pedrão, controla aí o tempo, tá? Na hora que tu quiser que eu pare, eu paro. Eu acabei de ver aqui que faltam só 10 minutos para uma hora. Não, vai tranquilo, vai tranquilo. Então tá bom. Aqui é o conjunto habitacional Jaçanã, que é um conjunto habitacional que nós fizemos aqui em Belém. Nessa época eu trabalhei não como projetista, mas eu trabalhei junto com o pessoal que fez o projeto de hidrossanitário, de instalação hidrossanitária. É uma tipologia que eu gosto muito, que é a tipologia de vila, é casa embaixo, casa em cima, com quintal. Se vocês forem ver, esses miolos aqui, eles são quintais das casas. Isso foi uma coisa que deu muito certo, foi muito, muito positivo. Vocês podem ver de positivo aqui também, todas as frentes estão dando para algum lugar, e todas estão recebendo ventilação que vem daqui. Então, essa frente, essa e essa, recebem bem ventilação. Esta frente, bem aqui,
que está dando para cima da praça, ela era protegida por uma cortina de áreas verdes, que ficavam entre o bloco e a praça e a área verde. E o estacionamento dos carros era bem aqui. Pois bem, isso não veio, obviamente, da nossa cabeça, isso vem da literatura, aquilo que eu falei para vocês sobre teoria. Isso são os conjuntos do Ernest May, se não me engano, na década de 50 na Holanda, alguma coisa do tipo. E que ele botava as cortinas verdes para bloquear o sol. Isso não é. Não fomos nós que inventamos a roda, isso já existe. Cara, conclusão. No concurso, a galera da Coab, da Companhia de Habitação, falou o seguinte: não, os caras não vão querer andar do carro aqui até a casa deles. Então vamos fazer o seguinte: vamos descolar a praça e vamos botar o carro para o lado daqui com uma rua. Gente, ou seja, sombreamento em detrimento de veículo. Cara, isso é uma bobagem, porque o cara não mora no carro. A casa dos caras ficou um forno. Então, se você olha esse bloco daqui hoje, ele é cheio de toldo na janela, porque a galera não aguenta de calor lá. E aí, conclusão: ficou o carro perto, e as casas todas no sol. E o pior, como precisou colocar a rua, eu tinha uma rua para duas frentes, e eu precisei colocar uma nova rua, a praça diminuiu de tamanho. Então, na minha opinião, e aí sim, eu acho que independentemente do projeto ter os seus prós e contras, isso foi uma grande burrada que se fez dentro do nosso cliente, da companhia de habitação, e que desqualificou consideravelmente a vida dessas pessoas. Está aqui, ó, o que eu acabei de falar. Colocou a rua, tá? Hoje em dia isso aqui está tudo cheio de toldo, tá? Os caras plantando árvore adoidado aqui, pé de fico, que é uma praga, porque o pé de fico, a raiz vai bater lá dentro do banheiro. Ou seja, não foi legal. Aqui mais umas imagens. Lembrem que isso aqui é sobrado, tá? Habitação popular, habitação social, na verdade. São sobrados, casa embaixo, casa em cima, e circulação para 4 unidades. Isso é uma tipologia das mais baratas possíveis. Aqui, galera, ainda falando sobre habitação, é a Vila da Barca, que era daqueles predinhos que eu mostrei para vocês das igrejas. Gente, olha como era a Vila da Barca. A Vila da Barca, ela é o fim da linha de uma rua chamada Pedro Álvares Cabral, aqui em Belém. E é uma invasão, obviamente, e quanto mais gente vai chegando, mais avançando para dentro da água eles vão. Obviamente não há água encanada, não há esgoto, não há iluminação que não seja gato, e não há segurança. Ninguém entra aí, carro de polícia não entra, carro de ambulância não entra, carro de bombeiro não entra, e se acontecer um incêndio ou se alguém passar mal, morre. Então o que vocês imaginam? Isso é um lugar extremamente degradado, ou era, né? Degradado e sem nenhum tipo de dignidade. As crianças caíam na água. E as crianças tinham muitas doenças de pele, tinham muitas doenças intestinais. Bom, isso daí, olhando pela foto, vocês imaginam. E aí, os meus colegas acadêmicos, ou só acadêmicos, nada contra os acadêmicos, tanto que eu estou fazendo doutorado, mas acho que distante da realidade, metiam um pau nesse projeto, dizendo que tinha que ter palafito, que palafito é da nossa cultura e que não sei o quê. Cara, eu discordo disso completamente, se tratando de unidades habitacionais no continente. Esses caras estão aqui, não é porque eles querem estar aí, como eu falei para vocês. Eles estão aí porque eles não têm opção. Eles estão aí porque eles não têm outro tipo de moradia. E eles moram no continente, eles trabalham no continente, eles vão e voltam para o mesmo lugar. E de ônibus. Não é que nem o cara ribeirinho que só anda de barco. Tá? Então, para começar, não me faz sentido. E para terminar, galera, quando a gente teve aí, das vezes que a gente foi visitar, a gente tem que visitar com a polícia, porque não dá para entrar. E a gente entra no meio da comunidade, todo mundo te olhando, passando por dentro das casas, porque não tem circulação externa. As pontes não chegam em todos os lugares. E aí o cara diz para ti: doutor, eu quero morar no seco. Cara, isso daí, para mim, é a pá de cal de resposta para as pessoas que acham que só porque nós temos, sim, uma vocação ribeirinha ali do outro lado do rio, nós temos que ter a vocação de ribeirinha em qualquer beira de canal. Não que esse aqui seja um canal, porque é o Rio Guamá, esse aqui é o rio principal da cidade. Mas não adianta a gente vir com esse discurso. E aí, galera, rolou o aterro mesmo. Aterraram e a prefeitura fez esse conjunto em 3 partes. Essa parte que vocês estão vendo completinha já, com cobertura e tudo, pracinha no meio,
é a primeira parte. Essa daqui é a segunda parte. E depois iam fazer a terceira parte para cá, tá? E foi tudo aterrado, e as pessoas estão morando no seco, e elas têm unidades habitacionais aí até de 70 a 80 metros quadrados. Então saíram de uma condição para outra condição. Há quem reclamou, houve quem reclamou? Sim, houve muita gente que reclamou. Tinha aquele cara que tinha um barraco de madeira em cima da lama de 100 metros quadrados. Ele recebeu uma casa de 60, de 70, ele virou posição. Eu vou perder 40? Não quero. Então, assim, também ainda há essa política social para você resolver. O cara tinha lá a sua, a sua casa, a sua vendinha de açaí lá embaixo, é, de cerveja e etc., e não queria perder aquilo. E ele tem razão por um aspecto, mas por outro, ele precisa pensar na coletividade. E há um trabalho gigantesco da assistência social para entender isso e para convencê-los de que, pelo bem coletivo, ele deveria sair. E também, obviamente, tinham unidades habitacionais aqui com comércio embaixo. Aqui mais uma imagem, olha, mostrando para vocês a relação com o rio. Vejam, aquela galera que eu mostrei para vocês era todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, tá? E já foram remanejando. Esse projeto, essa obra ainda não acabou, mas ela já tem muita gente morando aqui, com água, luz, estação de tratamento de esgoto bem aqui. E essas unidades, elas são de 0 a 3, tá? Ou seja, o cara recebeu a unidade, ele não pagou por nada por ela. Isso é um conjunto habitacional para as pessoas de 0 a 3 salários. Mais uma imagem da tipologia. Isso aqui, galera, não é um projeto nosso, tá? Esqueci de dizer. Isso aqui é um projeto do Luiz Fernando, que é um arquiteto carioca, da cooperativa de arquitetos, que desenvolve esse trabalho desde 85. Ele já fez Manaus, Fortaleza, Belém, Rio de Janeiro, ele já fez em alguns lugares do Brasil, e ele desenvolveu esse tipo de estrutura, de tijolo, que é recozido a 1.200 graus, e ele aguenta bem a questão estrutural, os balanços, e ele é tratado com resina, tá? E a gente deu suporte para ele aqui em Belém, a gente foi o escritório que desenvolveu, e a gente acabou depois desenvolvendo um outro conjunto com a mesma tecnologia e consertando os problemas desse. Porque se vocês forem ver, a gente não tem beiral, por exemplo. A gente acabou, e isso aqui é ruim para a nossa região, não ter beiral. A gente acabou, por exemplo, a empresa que fez o tijolo acabou não recosendo o tijolo a 1.200 graus, ficou com pressa, fez o cozimento a 800 graus e a gente teve problema estrutural, umas rachaduras que a gente teve que consertar. Então, todos esses problemas no outro conjunto já foram resolvidos. Aqui mais imagem das áreas comuns, das áreas de lazer. Aqui imagens das ruas de pedestre, não entra um carro, então há uma hierarquia viária. Os carros ficam em volta e as pessoas entram a pé para suas casas. E aqui, galera, à noite, a galera bota a churrasqueira aqui fora, bota cadeira, isopor, e fica todo mundo, as crianças brincando. Então, esses espaços coletivos, eles não tinham. Aqui é o Conjunto Liberdade, que como eu falei para vocês, é a sequência da Vila da Barca. É um conjunto muito mais denso, infinitamente mais denso, com muito mais unidades e poucas áreas de convívio, mas ainda assim com alguns equipamentos, tipo mercado, praça e etc. Esse aqui é um projeto que a gente fez institucional do TCM, que é o Tribunal de Contas do município. É um projeto absolutamente, digamos, não diria frio, mas racional. Ele tinha um programa muito rígido para seguir, com muitas salas, muitas áreas de apoio, etc. Aqui é a parte interna, paisagismo, iluminação, a gente tem que dar um pouco de conta de tudo isso. Aqui o PCT Guamá, que é o Parque de Ciência e Tecnologia. Isso aqui é um projeto de restaurante universitário, digamos assim, dentro do parque. O parque ele é uma espécie de loteamento de empresas. As empresas compram os lotes e se instalam lá, então a gente tem algumas empresas grandes instaladas. E isso aqui é, digamos, a estrutura de apoio. O nosso projeto ele contemplou a urbanização do parque inteiro, os complementares e os projetos de apoio, que são o restaurante, esse daqui, que é a incubadora de empresas. Tem um outro prédio aqui atrás, olha, que é ai, meu Deus, esqueci o termo, mas é também para abrigar as empresas. E um projeto administrativo. E um prédio administrativo, além da guarita, né? Isso aqui é a guarita. Essa guarita, ela precisava ter uma altura grande por causa dos caminhões, e ao mesmo tempo sombrear a parte aqui do meio. Então a gente precisou fazer uma espécie de duas coberturas
para que cumprisse o papel. Esse projeto ele teve uma peculiaridade, que ele é numa área da universidade, e a gente aqui em Belém não tem padrão de enterramento de rede. E tudo aqui dentro desse projeto, tudo está enterrado. Claro que só as luminárias dos postes não. Teve que enterrar luz, antena, internet, energia, né? E está tudo passando por galerias, a gente precisou aprovar isso na concessionária de energia, porque não há padrão para isso. Aí, bom, depois que a coisa inaugurou, começaram a puxar por cima e tal, já está cheio de poste aéreo, porque não há controle após a obra edificada. A gente já teve experiência também de fazer estádios, algumas coisas esportivas, ginásio e etc. Esse ginásio aqui, esse estádio aqui, a gente se preocupou muito com a questão das descidas, das rampas, e do ângulo de visão, e isso é uma coisa que a gente tem realmente que se preocupar, porque se você vacilar, a angulação dificulta a partir de um certo ponto, né? Então isso foi uma coisa que a gente precisou ensaiar em loco. Depois que montaram as primeiras arquibancadas, a gente teve que ir para lá, enfim, testar, e foi uma experiência interessante. Mas acabou que inauguraram um lado da arquibancada e o resto não foi feito, né? Foi na época que hoje o atual governador era prefeito e, enfim, e não conseguiu. Isso aqui, galera, é um projeto de orla, que foi um troço que eu fiz muito na vida, a gente fez muito. Aliás, a minha dissertação de mestrado é sobre orla. E, cara, a história da orla é o seguinte: se a paisagem natural é bonita, mexe o mínimo possível, o mínimo possível. Qual era o problema aqui? O problema aqui era o muro de arrimo estava caindo, a gente precisava fazer reforço no muro de arrimo e colocar um guarda-corpo para as crianças não caírem. Apesar de que elas detestaram, porque elas se jogavam dentro da água, né? Claro, era muito mais legal brincar sem guarda-corpo. E aqui a gente tem escadas de acesso e outro guarda-corpo em cima para a pessoa não cair no talude, além dos banquinhos para contemplação e alguns mirantes, tipo esse aqui. Toda essa linha, gente, toda essa linha do muro de arrimo que está aqui é a linha natural da costa. E ainda assim não é garantia de que a natureza vá nos pregar uma peça e derrubar o muro ou mesmo transbordar a água. Aqui o coretinho da praça e aqui uma vista de cima da praia. Realmente é muito bonita, a Terra do Chão é conhecida nacionalmente como uma praia de água doce do Rio Tapajós. Aqui uma parte de restauro. Isso é um prédio, é um asilo da mendicidade, era de velhinhos. Até muito pouco tempo atrás ele funcionava, até uns 10 anos atrás, há uns 10 anos ele funcionava. Os velhinhos foram transferidos para um abrigo aqui no fundo, e isso aqui ia virar a Cidade da Música. Assim como a Cidade da Música em Paris, claro, guardadas as devidas proporções, a gente ia fazer o restauro do prédio principal e alguns prédios secundários no fundo. Esse projeto, particularmente, foi um projeto que eu gostei demais de fazer, porque, como o Pedro falou, eu tenho formação no conservatório, eu sou baterista, então, como eu conhecia todo mundo, nessa época, eu tinha acabado de sair, acabado de me formar, conhecia todo mundo da diretoria, enfim, meus professores, então eu consegui captar bem legal o que se precisava, o que eles estavam querendo. Aqui é uma parte da nossa arquitetura de ferro, dentro do asilo. Aqui ainda de restauro no Porto de Belém. Esse porto ele é do final do século XIX, início do século XX. Percival Farquhar, quando veio para o norte, Roraima e Pará, Acre, explorar a borracha, ele fez o porto, né? Aterrou e fez o porto. E esses são os dois últimos galpões. Dois últimos não, dois penúltimos, porque esse é o 9 e o 10, que dão de frente para a Doca, que é uma rua muito importante aqui em Belém, Doca de Souza Franco. E esse nome Doca porque entravam barcos aqui antes do aterro. E é um restauro de 2 armazéns de ferro. Se não me engano, eles são acho que da Bélgica, eu não tenho certeza, mas eles são muito importantes, né? Isso aqui era uma espécie de cobertura, de novo, mais uma vez se preocupando em fazer o contraste entre o antigo e o contemporâneo. Se vocês forem ver, essas partes azuis aqui já são cobrindo uma sacada que já existe, ou seja, é para a galera chegar e dar tchau para quem está pegando o barco aqui, tipo o avião. Esses fingers aqui, eles deixavam
a pessoa do outro lado, porque passa um carro de carga aqui embaixo. Então também foi um projeto bem interessante de fazer, bem legal. E aqui por último, gente, dos últimos projetos que a gente desenvolveu importantes, que foram alguns hospitais. A gente fez alguns hospitais agora nos últimos 5, 6 anos, hospitais regionais bem grandes. Esse é o de Castanhal, que é uma cidade aqui próxima, a 70 quilômetros. É um hospital, se não me engano, de uns 600 leitos, é muito grande, com diagnóstico e etc. E quem faz esse projeto com a gente é o Joaquim Meira, que é um grande arquiteto, premiado internacionalmente em arquitetura hospitalar. E como ele é meu amigo, contemporâneo, enfim, a gente ganhou essa licitação aqui e, obviamente, chamou ele para trabalhar, porque ele que tem toda a expertise e a especialidade em hospitais, né? E aí, galera, para concluir, eu já enjoei da minha voz, vocês também já devem ter enjoado. Passamos aqui 10 minutos do nosso tempo, mas vamos concluir um pouco com algumas frases que eu acho que são importantes de grandes caras que tiveram aí, e que alguns a gente conheceu, teve a oportunidade de estar vivos ainda e outros não, a nossa geração, digo assim. Mas o Frank Lloyd diz: a arquitetura é a arte científica de fazer as estruturas expressarem ideias. Esse termo, arte científica, eu acho muito legal. Paulo Mendes, né, nosso arquiteto Pritzker, o projeto ideal não existe. A cada projeto existe a oportunidade de realizar uma aproximação. Apesar de eu confessar a vocês aqui, numa boa, que não concordo com tudo que o Paulo Mendes fala, eu acho que nessa frase especificamente ele acertou. Pelo menos ela foi atribuída a ele, né? Corbusier, nosso pai do modernismo aí: prefiro desenhar do que falar. O desenho é mais rápido e deixa menos espaço para mentiras. Tirando essa parte da mentira, que eu confesso para vocês que eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, deve ser piada interna dele lá com o cliente, mas essa questão do prefiro desenhar do que falar é muito certo isso, cara. Se a gente pega um projeto, mostra para o cliente e eu preciso explicar aquilo, é porque não deu certo, velho. A gente tem que fazer algo autoexplicativo, entende? Claro, obviamente eu estou sendo relativamente romântico. A gente sabe que não é sempre assim, porque eventualmente nós precisamos expor nossos projetos e mostrar para uma ou mais pessoas, mas eu acho que o projeto precisa falar por si. As pessoas precisam olhar e compreender qual foi a tua intenção projetual naquilo. Isso aqui, cara, é uma frase do Fernando Távora, que é um arquiteto português que eu não conhecia, só ouvia falar, e o nosso professor de restauro, lá do doutorado, um professor que eu achei uma contribuição muito legal, que é o Fernando Salvador, era amigo do Fernando Távora, foi aluno e depois amigo, e ele dizia usou a frase, né? Fernando Távora dizia que em arquitetura tem que se comer bem e beber bem. Obviamente, ele não estava falando de comida e bebida, né? O que ele estava querendo dizer é que para você fazer uma boa arquitetura, você precisa estar bem. Você está bem espiritualmente bem e bem consigo mesmo. Ou seja, a arquitetura, de certa maneira, reflete seu estado de espírito. Então, eu de certa maneira, também concordo, não sempre, porque eu acho que a gente não pode esperar por um bom estado de espírito para terminar um projeto. Afinal de contas, a gente tem prazo, tem contrato, é o lado burocrático da arquitetura. E, enfim, independentemente de eu achar que isso não se aplica sempre, eu acho que é uma frase importante. Isso aqui, galera, são apenas alguns livros que eu acho que são, assim, para a galera que está começando aí, primeiro semestre, segundo semestre. Esse livro aqui, O Processo de Projeto e Arquitetura, é muito legal, da Doris Kowaltowski, que é a coordenadora. O do Mafuz, que talvez vocês tenham uma proximidade com ele, por serem daí, enfim, o ensaio sobre a razão compositiva é legal. O do Alfonso Coronel Martinez, o ensaio sobre o projeto. Esse de sistemas estruturais é muito legal, do Eino Engel. Ele é muito didático para arquitetos. E aqui, estrutura aparente, um elemento de composição em arquitetura. Esse aqui também, ele é muito, muito didático também. Ele tem menos cálculos e mais, digamos, explicações sobre reação estrutural, né? E como os arquitetos de design pensam, acho que foi antes de começar o doutorado, foi um dos últimos livros que eu li, e hoje eu só leio livro específico para o doutorado, mas esse livro foi um dos livros dos últimos que eu li, que eu achei, cara, fantásticos, e a gente precisa, na academia, começar a ler isso, porque abre a mente de uma forma muito bacana. Pedrão, é isso, meu velho, espero que tenha dado certo aí, você não tenha enjoado da minha voz, como eu já enjoei.
e estou aberto aí para qualquer pergunta. Eu gosto mais de contar história do que falar de técnica, sabe? Eu gosto mais de contar das minhas coisas e tal. Eu não gosto muito de falar dos meus projetos, que eu acho que é meio chato. Mas vamos Não, lá. mas é muito, muito bom, Flávio. Obrigado pela palestra, está muito boa. Eu tenho um pequeno delay com o pessoal do YouTube, então eu vou esperar que eles, a questão até Beleza. a gente abre para perguntas, então se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação aí. Beleza. As outras palestras têm sido assim também? Fala uma hora e depois Sim, dá tudo isso? Isso. Eu até vou ver se o pessoal, porque é tão didático a primeira parte ali que tu enredou e conseguiu trazer toda a questão teórica, assim, é bem importante, assim. Tá. Teoria de projeto, muito legal. Bacana. Não, muito. Deixa eu só ver. Beber uma água aqui, meu copo de Isso. pinga. Deixa eu perguntar ao pessoal. Copo de mé. Essa aí é boa, hein? O pessoal gostou aqui, tá dando os parabéns, até sensacional. Vai ficar gravado, Flávio, depois no YouTube. Legal. Né? E aí, claro, daí, achei bem interessante essa questão da... Bom, enfim, tu mostrou coisas assim que até eu não sabia, a gente conversa, eu estava falando com o pessoal, a gente faz reflexões bem profundas junto com a Dailson, né? Sobre projeto, enfim, e aí eu coloco a minha visão de patrimônio, mas bem interessante, assim. Eu acho que... Já está compartilhando a minha tela aí? Não, né? Não. Agora não está mais. Sim, pode falar, desculpa. E a concepção de projeto, eu acho que isso é importante, assim, até eu coloquei para o pessoal, é a teoria na prática, né? É vocês colocarem, vocês conseguem trazer, então, e me diz um negócio, a concepção é tu que faz, tu e teu sócio? Sim. Ou a grande parte é vocês que fazem a partir de croquis? Dos próprios croquis. Alô? Tá me ouvindo? Sim. Aqui tá. Tô te ouvindo bem. Então tá. Uhum. Não, então vocês começam e depois passam assim para para a equipe, né? Quantos mais ou menos, Flávio, trabalham com vocês, assim, trabalha engenheiro, só para... Tá, vamos lá. A gente tem com a história, um pouco antes da pandemia, a gente já vinha reduzindo o custo, né? Porque como a gente trabalha com arquitetura institucional pública, aí, velho, desde 2015, 2016, aquela confusão de impeachment da Dilma e Temer e eleição, cara, tudo ficou meio paradão. E o governo federal interfere nos governos estaduais, principalmente se forem de partidos opostos, né? Uhum. Então, cara, deu uma parada legal na época da crise aqui. Então, a gente precisou realmente reduzir consideravelmente a equipe. Hoje em dia, a nossa equipe, ela já aumentou, porque os trabalhos melhoraram um pouco, mas ela é muito doméstica. O que é a equipe doméstica? Tem o meu sócio, os 2 filhos dele, a namorada de um dos filhos dele, a Aline, que é filha de um amigo nosso, e, por fim, a Brena, que é outra, que é arquiteta, nosso braço direito, né? Nosso braço direito na empresa, ela que é, digamos, a gerente do negócio todo. E essa é a nossa equipe. Hoje a gente tem aí 8, 10 pessoas, mais um auxiliar de escritório, e a gente subcontrata nesses projetos os projetos complementares. Então, eventualmente, eu tenho engenheiros lá dentro reunidos para a gente discutir soluções. A parte de concepção realmente fica com a gente, né? Com o meu sócio e comigo. Até mais com ele nesses últimos tempos, porque eu estou no CAL, porque tem a história do bar e eu estou meio me estabilizando ainda, entendeu? Mas a gente faz a parte de concepção e, digamos assim, a gente é uma equipe muito aberta. Então, todos dão tempo, essa que é a verdade. Todos ajudam, mas a parte principal de concepção é nossa e depois o pessoal desenvolve. Não, perfeito. Aqui até tem uma pergunta aqui da Mariana Lazzaretti.
Qual a tua dica para quando a gente cansa de pensar num conceito, numa inspiração, uma ideia própria? Olha, se eu for te dizer a minha dica de verdade, cansou de pensar, pensa mais. Mas eu sei que chega uma hora que realmente não sai. E isso é assim, eu vou fazer uma analogia aqui, isso é assim com música também. Estou falando isso porque eu tenho um trabalho autoral, enfim, e que quando a gente começa a pensar em cima de uma coisa e tentar coisas, tentar coisas, tentar coisas e não sai, eu acho que é assim, é esvaziar o cache mesmo, sair, fazer outra coisa, tomar uma água, tomar um café, sair, fazer alguma coisa e depois retomar, pensar de novo, né? O segredo é pensar mais, só que não precisa ser necessariamente na mesma hora. Uhum. Não, perfeito, perfeito. Mais alguém? Eu acho que o pessoal, eles estavam falando assim, ó, que foi muito boa a palestra, muito bem explicada, então as perguntas ficam, não, até nem tem perguntas, mas eu acho que está muito bem, né? Foi muito bom. Eu conhecia muita coisa porque o Flávio, a gente compartilhou lá em Lisboa as aulas, a gente morou na mesma casa lá, então é um conhecimento assim que agrega muito, né? E essa questão institucional, são poucos escritórios que a gente vê que fazem de fato, porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem vários, mas ainda são poucos, né? Porque é muito limitado, assim, esses passam por processo de licitação, né? Então, a estrutura é um pouco diferente, então mas é bem interessante. Então, aqui, ó, o pessoal também, ó, parabéns, muito bom, o palestrante explicou muito bem. Aham. Não, muito bom, cara, muito. O Flávio também, eu disse pro pessoal, o Flávio é baterista da banda Mitra, tem uma Harley, né? É motoqueiro, tem um bar agora, então existe vida pós-arquitetura, né? Tem, cara, tem. Isso é aquela parte do começo da apresentação, que era para mostrar para a galera o seguinte, que fazer outras coisas ajuda pra cacete, entendeu? Porque é vivência, é tudo vivência, entendeu? Como é que eu ia fazer um projeto de um bar motociclístico se eu não ando de moto, tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, claro que uma coisa puxa a outra, mas assim, a vivência é fundamental, cara, para os projetos que tu vai fazer, entendeu? Mas é isso, a minha bateria tá bem aqui do lado, contando, olhando a conversa. Obviamente, como eu estou morando em apartamento agora, não tenho mais estúdio, tem que ser uma bateria eletrônica para ensaiar os movimentos, depois eu vou para o estúdio lá na casa do guitarrista e a gente toca. Mas é importante, cara, é muito importante. A minha experiência de composição musical, ela é muito parecida com a experiência do projeto arquitetônico, sabia? Eu sempre tive vontade de escrever sobre isso, impressionante como é a semelhança entre uma coisa e a outra. Mudam as ferramentas, mas o processo criativo, ele é muito parecido, do tentativa e erro, do esgotar as possibilidades, do montar repertório, é tudo muito parecido, entendeu? E eu já até vi alguns artigos sobre isso, mas não exatamente como a abordagem que eu queria dar. Um dia, quando eu tiver tempo, eu vou escrever. Já são 2 artigos que tem que escrever. É o da arquitetura para a morte Da morte, e a claro. relação entre composição musical e composição arquitetônica. A gente teve em Auschwitz, né? Uma loucura aquilo, cara. E aí a gente analisando, tipo, vamos ter que escrever sobre isso. É uma maluquice, assim, total. Aqui tem mais uma pergunta da Jane Manfrim. Ela fala: do início da sua carreira para hoje, os desafios de ser arquiteto mudaram? Cara, pergunta legal. É assim, eu comecei, vamos lá, meu pai é arquiteto antigo aqui na cidade, e então assim, eu tô no meio da arquitetura já tem algum tempo. Então vamos dizer que essa transição, ela não me meteu medo, ela não foi muito complicada, porque eu tinha alguma coisa para começar. Então eu posso dizer que eu sou um cara de sorte nesse aspecto. Porém, eu não trabalhei no escritório do meu pai. Eu comecei lá porque a gente, em 90 e... Vamos falar de datas aqui. Em 96, eu fiz um curso da Autodesk, de CAD. Na época nem era dado por arquitetos, era dado por pessoas que só sabiam mexer no programa. Eita, diabo. Aí, ó. Então, assim, aí eu comecei lá em 96 e fui implementar o CAD
no escritório do meu pai, que era um escritório antigo, de pranchetas e tal. E nessa ida para lá, o meu sócio hoje é sobrinho do sócio do meu pai, tá? Então, cara, a gente começou a trabalhar junto. Ele é 15 anos mais velho que eu, a gente começou a trabalhar junto, já estava formado, já trabalhando no CAD. Eu tinha feito o curso, a gente juntou, foi para lá e fez um projeto em conjunto. Eu passei no escritório do meu pai, assim, uns, sei lá, vou chutar aqui, 8 meses a 1 ano, mais ou menos, né? E em paralelo com o escritório do meu sócio, né? Obviamente tudo como estagiário, eu era estagiário nessa época. E até que chegou uma hora que eu vi que o escritório do meu pai era do meu pai, entendeu? E eu tinha que ter o meu escritório. E aí eu fui lá e cheguei para ele e falei, olha, bicho, eu vou sair de lá e eu quero vir para cá. Aí ele pegou e falou, não faz isso, vai me arrumar um problema e tal, uma história. E eu lembro bem sentado na mesa lá. Era um escritório muito menor, o do meu sócio era muito menor. Tinha muito menos projetos, era muito menos remunerado, mas eu queria ir para lá, não queria ficar no escritório do meu velho, né? Porque eu sabia que ia sempre ser o escritório do meu velho. E aí, cara, eu saí. Eu chamei meu pai e falei, cara, eu não quero mais. De boa, tranquilo. Não, tudo bem, pode seguir teu rumo. Fui para lá, fiquei lá em 2000, eu me formei. 99 para 2000, eu me formei. Nisso que eu me formei, estava tudo certo para eu ir para Porto Alegre fazer mestrado. Eu já queria fazer mestrado em projeto, que era onde tinha. Só tinha mestrado em projeto, se não me engano, no Rio, em Brasília e em Porto Alegre. Aí eu pesquisando, vi que a bibliografia do Rio de Brasília era toda da URGS. Toda era do Comas, era Mafuz, era, enfim, o Grefe, os caras daí. Falei, velho, eu vou para lá estudar os caras da URGS, eu vou logo para a URGS. E aí comecei a me direcionar para Porto Alegre. E aí, em 2000, o meu sócio hoje virou para mim e falou, vamos montar uma empresa, porque a gente não era uma empresa, a gente trabalhava pessoa física. Vamos montar uma empresa, um escritório CNPJ, tudo bonitinho. Aí eu voltei, desisti do mestrado e montei a empresa e comecei a trabalhar. Nesse meio tempo de começar a trabalhar e ficar em Belém, eu pensei, falei, bom, então agora eu vou buscar uma coisa que eu não fiz. E entrei no conservatório. Fiz a prova do conservatório para velho. Eu digo velho, eu devia ter 21, 22 anos, mas entra no conservatório quando o cara tem 7, 8 anos, né? E aí eu estava entrando com 20, aí tem uma prova para o cara entrar. Fiz a prova do conservatório, entrei e fiquei 5 anos lá para me formar. E saí, fui fazer o mestrado em Engenharia Civil, 2006 até 2009, entrei para a docência em 2009, final de 2009, início de 2010. Respondendo a pergunta deixa eu ver aqui, da Jane, os desafios, eles mudaram na minha concepção, único e exclusivamente por causa de mercado, né? O mercado antes, para as empresas bem preparadas, era relativamente mais tranquilo. Hoje em dia, todo mundo tem empresa, o recém-formado, ao arquiteto júnior, ao arquiteto sênior, todos têm uma empresa, todos entram em licitação, independentemente de qualidade de produto ou não. Então, se eu tivesse que apontar uma dificuldade, a primeira dificuldade é o próprio mercado. Nós estamos desde 2015 minguando, né? Um projetinho aqui, um projetinho ali, totalmente diferente de quando a gente abriu a empresa em 2000 e bombava projeto o ano inteiro, né? Projetos grandes, importantes, e a gente fazendo projeto, a gente fazendo. Porque como tinha muito, se as licitações eram muitas, cada um ganhava um pouco e todo mundo ia trabalhando. E foi trabalho a rodo. Quando chegou 2015, cara, isso cortou, isso vetou. E aí eu acho que foi o primeiro desafio. Foi a crise de 2015. E a segunda crise, ou se é que eu posso chamar de crise, mas acho que é uma realidade, é que, cara, o mercado mudou, como eu disse para vocês, ficou muito mais fácil de abrir uma empresa, todos abrem empresas independentemente de terem ou não qualificação técnica, nem todas as licitações exigem qualificação técnica, e aí aumentou, além do mercado já estar ruim, aumentou muito a concorrência. Mas, cara, isso não é um problema, isso é uma realidade. E a gente não tem medo da concorrência, não é nada disso. É só porque se for apontar uma dificuldade, eu acho que seria essa. Fora isso, cara, eu vejo que manter um escritório de arquitetura não é uma tarefa das mais simples, né? A gente tem aí que pagar impostos pra cacete e tem que gerenciar pessoas, coisas de administração que nós não aprendemos na faculdade de arquitetura. Então, tu vai aprendendo
na porrada, ou tu paga alguém que não sabe de nada. E não foi a nossa opção. Então, se eu pudesse apontar também uma segunda dificuldade em escala, seria o gerenciamento do escritório e manter o escritório vivo. Isso é uma dificuldade. Uhum. Não, perfeito. Tem uma outra pergunta do Jonas mesmo. Manda. Ele colocou aqui, ó. Como você disse no início que alguns acadêmicos falam que estão na arquitetura por causa dos pais. Isso te influenciou ou não, ou no início não pensava na arquitetura? Tá. Cara, Quando tu entrou? Vamos lá. Eu ia fazer engenharia elétrica, tá? Eu fui pro vestibular para me inscrever em engenharia elétrica. E eu achava que eu sabia o que eu queria. Quando chegou na véspera mesmo, na fila, eu achava que eu nem ia passar, porque eu não estava estudando absolutamente nada. Em 95 existia vestibular. Sim, forte. Né? Fortíssimo, e foi o primeiro ano que a Universidade Federal aqui fez prova dissertativa. E aí estava todo mundo com medo, eu não tinha estudado nada, tinha acontecido uns problemas na escola, um amigo nosso morreu, ficou todo mundo meio assassinado e tal, enfim. E ficou todo mundo meio sequelado, e, cara, eu não vou passar, imagina engenharia elétrica. Aí o meu pai falou, não, cara, vamos escrever. Meu pai está por trás de tudo sempre, né? Ele sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. E aí ele sempre, muito, muito positivo, virou para mim e falou, não, cara, vamos escrever, custa nada, vamos lá. Aí, na hora, eu peguei e fiz o seguinte, não vamos fazer assim, vamos fazer arquitetura, que é mais fácil de passar. Então, a pessoa da história que eu contei era eu, entendeu? Obviamente, eu ouvi outras histórias, mas eu fiz arquitetura achando que ia ser difícil de passar em elétrica. Cara, acabou que eu estudei aí 3 meses, passei em arquitetura, passaria em elétrica também, pela pontuação que eu tive, passaria em elétrica também, mas, cara, eu confesso para vocês que eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu ia me arrepender profundamente se eu tivesse feito elétrica. Profundamente, né? Então, eu acho que eu fiz o certo, escolhi o certo, de uma forma talvez inconsciente, mas eu devo ter inconscientemente sido influenciado pelo meu pai, sim, e devo ter inconscientemente escolhido a arquitetura por causa dele. Agora, ele nunca me pediu e nem me falou nada. Nada. Ele só falou que era para me inscrever no vestibular. Faz o que tu quiser. Eu falei, tá bom. E foi isso. Então, assim, a pergunta ela é pertinente, mas não é exatamente... Não foi uma influência direta. Né? Foi uma influência indireta. Eu me lembro, cara, que eu ia para a universidade, lá até hoje tem um auditóriozinho de madeira, piso de madeira, e na época o papai dava aula com um retroprojetor, e eu, molecote, assim, devia ter uns 7, 8 anos, e eu ficava sentadinho lá no fundo, né? Pequenininho, ficava desenhando e vendo ele dar aula. Então, sei lá, velho, acho que é impossível um troço desse não influenciar, mesmo que inconscientemente, é impossível não influenciar, entendeu? Ficar vendo aquilo tudo escuro, o cara passando aqueles desenhinhos bacanas lá na frente. O papai era professor de conforto e de projeto. Então, ficava vendo aqueles desenhinhos, aqueles esquemas e tal. Cara, era muito legal ir para aquela aula ali, entendeu? Era muito bacana. Eu acho que deve ter influenciado, de alguma forma, consciente, deve ter influenciado. Com certeza, o exemplo, né? Sem dúvida. E o teu pai, bom, foi professor da Federal, tem livro escrito também, né? Só para o pessoal. Tem. Ele foi professor da Federal o tempo inteiro, né? Quando eu entrei, ele saiu pouco depois, acho que saiu um ano antes, na verdade. Eu entrei em 95, ele saiu em 94. Ele fez mestrado na UNB e disso resultou um livro. Foi o primeiro livro sobre conforto no trópico que a gente tem aqui. Acho que nem tem outro, não tenho certeza. No trópico não, em Belém, né? No Pará especificamente. E ele foi presidente da Coab durante, sei lá, bicho, de 73, 78, depois de 96 a 2000 e sei lá quanto. Enfim, ele foi presidente da Coab há uns 20 anos, eu acho. Então esse tema, habitação social, também é uma coisa que indiretamente permeia por aqui há algum tempo já. Tá em casa, né? Não, mas isso é bem, bem importante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ele tem me ajudado bastante, inclusive. Só complementar o que o Flávio estava falando antes. Teve um certo momento da palestra que o Matteo invadiu a
o meu quarto aqui, onde que eu dou a aula, e ele começou a ver todos aqueles croquis, todas aquelas imagens, e eu disse, fica aqui com a mamãe vendo, né, essas imagens e tal, conversei com ele, e ele é muito ativo, a galera que conhece ele, meus alunos conhecem ele aí, sabem que ele não fica parado, ele é super ativo, e ele ficou vidrado olhando tudo aquilo, né, espero que influencie também ele de alguma forma, né, que linda história, Flávio, né? Obrigado. Essa tua com o seu pai, assim, acho que são experiências, assim, muito, muito bonitas, né, experiências de vida que, com certeza, elas ficam, sim, no nosso inconsciente, né, e que marca, né, na memória, né. Parabéns. Sem dúvida. Meu pai é meu ídolo. Ai, que bacana. Não, mas legal. Acho que o pessoal tá... Bom, enfim, foi tão bem explicado, Flávio, que tu trouxe todo um contexto aí que é uma aula, né? É uma aula. A gente, teoria de projeto, assim, é sensacional. Bom, tu falou daquela nosso encontro com o Mafuz, né, também. Sim. E foi traumático. Mas eu nem conhecia direito e fui lá junto. Tu sabe, né, que eu tenho aquele áudio até hoje, né? É? Tem que me mandar. Gravei ele dando uma Flávio, tu sabe que o Mafuz veio para semana, acho que foi uma das primeiras semanas acadêmicas do curso de arquitetura, foi o Mafuz quem veio para cá. E assim, chocou todo mundo. A galera, todo mundo, assim, tipo, foi comentários por várias semanas acadêmicas, mas eu acho que é isso, sabe? É gerar essa questão, assim, de vamos refletir, vamos pensar sobre essas questões, né? Sobre todas essas questões de conceito, sobre todas essas questões projetuais. E o Mafuz, ele fala muito abertamente, né? A forma como ele pensa. Então, é bacana também ouvir, assim, né? E refletir sobre algumas questões projetuais de uma forma bem argumentada, né? Como o Mafuz faz, né? Tem uma curiosidade, é que, assim, logo no início, a gente, quando tu está fazendo qualquer coisa, mestrado, doutorado, especialização, você fica pensando no tema, né? E, assim, passa aqui uns 10 temas pela cabeça, né? E tu vai evoluindo aquele tema, evoluindo. E obviamente, eu estava muito incomodado com essa história do ensino de projeto, e eu queria escrever sobre o ensino de projeto. E aí comecei a conversar, falei, ele olhou para mim e falou, olha, esse negócio de ensino é um negócio desinteressante, não sei o que, tá tudo gravado. Aí, porra, me esculhambou. Falou, esse negócio de ensino não faria isso, porque não sei o que, isso, aquilo lá. E, cara, eu tinha lido o livro dele, eu sabia que ele tocava nesse assunto. Aí eu peguei e falei, mas o senhor escreveu sobre isso no seu livro. Aí ele me olhou e falou assim, mas eu não faria mais isso. Então, tipo assim, eu acho que ele me deu essa dica exatamente porque ele se arrependeu de falar. Mas o livro dele toca muito sobre essa questão do projeto, de ensino de projeto e tal. Eu comprei um livro até lá no CBA dele, eu acho que é esse aqui, ó. Olha aqui, tipo projeto e método, construção disciplinar. Ele faz uma comparação, ele compara obras e tal. É assim, não é dos meus livros preferidos, mas isso aqui é o que ele tem feito hoje, né? Pegado obras e tentado dissecar aquele troço lá. E é um pouco diferente do ensaio sobre a razão compositiva, que era um momento em que eu sinto que ele estava muito mais focado, muito mais profundo, né? Aqui é menos profundo, é uma leitura um pouco mais dinâmica, uma leitura um pouco mais suave, mas ele faz umas comparações de projetos muito legais. Ele pega 2 prédios e vai fazendo paralelos. Olha, isso aqui é isso, aqui é aquilo, é bom, ruim, e ele vai chegando. É isso que tu tá falando, ele fala de uma forma muito clara sobre isso. E ele mete o pau no que é para meter e fala bem do que é para falar. É isso aí, é ele. Mafuz sendo Mafuz, né? Mafuz sendo Mafuz, exatamente. Mas é isso aí. A gente, então, acho que pelo adiantado da hora e pela profundidade, que foi muito bom, a gente agradece, Flávio, do fundo do coração. Cara, eu que agradeço.
que a gente, né, além da amizade, então, enfim, é sensacional, assim. Para mim foi sensacional, eu acredito para os alunos, para os colegas, também os professores, é uma aula, a gente aprende muito, 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 com todo o contexto, toda a teoria aplicada na prática. Então, te agradece, Lúcia. Tá bem. Exatamente, a gente Obrigado. agradece muito, né? A URI Frederico Westphalen, o curso de arquitetura, agradece imensamente, né, o aceite pelo convite e dizer que quando vir para o Sul, né, estavas tão perto em Porto Alegre, venha presencialmente até o nosso curso, venha fazer uma conversa com nossos acadêmicos, que será uma alegria enorme, assim, te receber e escutar das tuas experiências, né, porque quando tu fala, é Belém, né, É Belém. o que acontece é que são são extremos, né? O Sul, Belém, enfim, parece que a gente está em países diferentes, né? Porque a cultura é diferente, né? A forma as cidades, a conformação é diferente. Então, isso tudo, assim, ó, como eu estudei cultura no meu doutorado, quando tu falavas também dessa questão das habitações, de como eles se organizavam em palafitas, enfim, isso fica muito claro mesmo, né, que as habitações onde que eles estão, muitas vezes, é exatamente isso, eles não querem estar, eles só estão ali porque é o que eles têm naquele momento, né, e por que não propor algo melhor, né, sair daquele meio onde que estava, mas eles foram tão pertinhos e mesmo assim ali conseguiram dar uma habitação digna a eles, né, sem ter aquele conceito de palafitas. Eu achei fantástico também essa parte da habitação social que tu trouxeste também nessa noite. Então é isso, sabe? No meu doutorado ficou comprovado, né, que as habitações indígenas realmente eles não querem mais oca, né? Que era o que vivia antes. Então, é fantástico ao ver assim, que outros profissionais, né, trazem de lugares tão distantes uma temática e a gente confirma o que a gente vem encontrando essas questões quanto à cultura, né? Então, essas trocas são fantásticas e seja sempre, sim, muito bem-vindo aqui, né? Então, a gente não vai admitir, né, Pedro, ele vir para o Sul e não vir para a arquitetura, né? Não, vai vir sim. E conhecer também a nossa cidade pequenininha, de 30 mil habitantes, mas super calorosa, né? Super acolhedora, né? Então, venha para cá. Eu tenho que ir aí conhecer Frederico, conhecer Tupanciretã. A cidade do Pedro, né? Isso, e tem a outra que eu esqueci agora. Mas é isso. Palmeira das Missões. E Palmeira também, né? Palmeira, isso. É isso. Mas, cara, muito obrigado pelo convite, de verdade. Eu gosto muito desse papo, acho que prefiro 1000 vezes isso aqui do que tá dentro da sala de aula e que a gente tem que cumprir digamos, um programa e tal. Enfim, prefiro muito mais isso aí, cara. O que vocês precisarem, eu estou à disposição e tenho certeza que no dia que eu precisar também, vocês vão estar aí. Com certeza. E, cara, esse negócio de pandemia deu uma afastada na galera, mas, por outro lado, se não fosse a pandemia, a gente não estava aqui tendo papo, né? Exatamente. Aguardando pela próxima mesa de bar. Isso. É verdade. Isso. Aliás, as reflexões... próximo congresso de arquitetos, né? As reflexões mais profundas, elas são de boteco. Você não tem dúvida. É por isso que eu abri um aqui, ó. Você tem que vir aqui e visitar. Isso. Beleza, Luci. Então, obrigado, Gabriel. Obrigado, Pedro. Valeu. Obrigada, Flávio. Tudo de bom. Valeu, galera. Obrigadão, hein? Obrigada. Tchau. Tchau. Encerramos, então.